Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Olá, meus irmãos, paz e bem. E nós estamos continuando, João, os vídeos sobre Maria Sima, a discípula de Cristo que recebeu o dom da visão extraordinário dado pelo Espírito Santo para contemplar as almas do purgatório. Nós prometemos continuar com essa história, com outros testemunhos, com outros detalhes sobre o purgatório, diante dessa revelação particular. Então, estamos aqui. O primeiro vídeo... O pessoal pediu, né? Exatamente. O primeiro vídeo teve muitos likes, muito compartilhamento. Exatamente. Então, nós vamos prosseguir. Estamos aqui no segundo vídeo, sendo que esse vídeo pode ser visto separadamente do outro. Mas se vocês quiserem, o link do vídeo anterior está na descrição, não deixem de ver. Lembrando, antes de começarmos, que a prática de consulta aos espíritos, de evocação ou invocação dos mortos, a prática do espiritismo é completamente diferente da aparição de santos e de anjos. Inclusive, essa diferenciação está no vídeo anterior, link na descrição. Ressaltando ainda que a própria Maria Sima, né, ela afirma isso, fala isso diversas vezes, inclusive mostrando que ela nunca convidou nenhuma alma, ela nunca chamou, nunca evocou, nem invocou nenhuma alma, né? Sempre as almas que vinham até ela, e ela também fala que todas as almas que vinham a ela vinham porque recebiam uma permissão de Deus para assim fazer. Exatamente, as aparições de santos e de anjos são realizadas por iniciativa de Deus somente. Enfim, os vídeos estarão na descrição. Existem outros vídeos que nós fizemos diferenciando cada uma dessas práticas, a prática do espiritismo, a prática da intercessão dos santos, que é uma prática cristã, e o fenômeno da aparição dos anjos e dos santos. Não deixem de assistir para que vocês não façam confusão, porque o pai da confusão é o maligno. Vamos então continuar as histórias, as revelações particulares de Maria Sima? Vamos embora. E a primeira questão é a seguinte: nós sabemos que o purgatório não é um lugar físico, mas um estado-lugar, um estado espiritual da alma que está para chegar ao momento, né, a concepção de céu, está se aproximando da comunhão definitiva com Deus, mas precisa de purificação antes disso. A pergunta que foi feita a Maria Sima, que é inclusive interessante, por isso que nós estamos colocando aqui. É possível, nesse estado-lugar do purgatório, que é um lugar, um estado-lugar, um momento, um estado espiritual de sofrimento, de purificação, sentir alegria ou esperança, ou as duas coisas? Sim, segundo Maria Sima, né, ela afirma isso de forma bastante categórica, né, em uma das suas visões com as almas, né, e de que exatamente a alma, ao estar no purgatório, ela já experimenta da alegria e da esperança de encontrar com Deus, né? Logo no momento da nossa morte, nos é revelado de uma forma ainda não a perfeita quando nós estivermos no céu, mas de uma forma já bastante clara, né? Porém ainda não total, a face de Deus, né? Então nós já podemos, a alma já contempla isso, né? Isso já enche ela de esperança, né? É importante falar também que exatamente foi perguntado também a ela que se a alma, porque a gente pensa que o purgatório é um lugar de sofrimento, então pode ser assim, será, a pergunta que foi feita a Maria Sima, será que uma alma que está no purgatório, ela tem vontade de voltar a viver na Terra? Se ela pudesse escolher... Boa questão. Né? E a Maria Sima vai falar exatamente que não. Na verdade, a alma que já está no purgatório, pela própria visão beatífica que ela já teve de Deus, e toda a pequena experiência, né, que ela teve de Deus. Exatamente. Né? Toda a alegria que ela experimenta já nesse momento, nesse primeiro momento do purgatório, já faz com que ela não tenha nenhuma vontade de voltar à Terra. É um estado espiritual onde há um afastamento de Deus. Contudo, ela já contemplou o que seria o céu, ainda que de uma forma não completa, não perfeita. Exatamente. Ela está chegando ao céu, mas precisa de purificação. Então, seria um estado muito mais agradável do que estar na Terra. Sim, exatamente. Ela já experimenta essa alegria desse reencontro, né? E é interessante isso porque está de acordo com muitas revelações particulares, como a de São Francisco de Sales, como de Santa Faustina,
de Eugênia von der Leyen, que nós vamos tratar dessa mística católica também aqui no canal. Já temos vídeos prontos, mas serão publicados mais à frente. Todas essas revelações particulares, elas se encaixam quanto a isso, né? Sobre o fato de que no purgatório existe sim a alegria e a esperança por ser exatamente, como diz na teoria, a antecâmara do céu. E a gente ainda pode falar, Marcos, que quanto no momento da nossa morte, né, são as próprias almas que aderem, né, voluntariamente à vontade de ir para o purgatório, né, de se purificar. A gente pode até, o padre Gabriele, ele vai falar, numa das descrições que ele vai falar sobre o purgatório, ele vai descrever da seguinte forma, que o purgatório, quando nós, no momento da nossa morte, né, nós conseguimos ter essa visão belíssima de Deus, né? No juízo particular, no juízo particular. Hebreus 9, 27. E exatamente nesse juízo particular nós conseguimos contemplar a dimensão de Deus, né? E um amor muito grande enche nosso coração, né? Vamos colocar assim, enche o espírito do homem de tal forma que ele quer abraçar esse amor, né? Ele conhece o amor, ele reconhece o amor que o criou e ele contempla isso de tal forma, com tal felicidade, com tal alegria, que ele quer poder se aproximar. No entanto, ele vendo exatamente essa grandiosidade de Deus e olhando para si, né? Ele sabe que ele precisa se purificar. É como se nós fôssemos encontrar alguém muito importante na nossa vida e a gente olha para si e a gente está se sentindo mal cheiroso, cabeludo, não preparado, né? Sujo, descabelado, ou seja, sem condições de estar de frente para aquilo. Então, por mais que o homem seja atraído para estar junto de Deus, ele sabe que ele precisa tomar um banho, se arrumar, pentear o cabelo, fazer a barba, para que ele possa estar apto, né? Ou seja, de acordo com aquela presença tão marcante na vida dele. Até porque, como está na Bíblia, e inclusive um dos fundamentos do purgatório, Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, se a alma que ainda está na presença de Deus, mas que ainda precisa de purificação, está na amizade de Deus, mas morreu com desordens espirituais, com pecados leves, logicamente precisando de purificação, ela deseja esta purificação para poder comungar com essa luz plena, né? Comungar com essa luz plena que é o próprio Deus. Exatamente isso aí. Essa é uma analogia muito legal que a gente pode ter para conseguir compreender a lógica do purgatório. E outra pergunta, outra questão interessante. As almas que decidem se vão para o purgatório? Sim, voluntariamente, né? É exatamente como essa analogia que o padre faz, né? Ele, o homem, estando diante de Deus, a magnificência de Deus, o amor tão grande que ele consegue sentir no seu coração por Deus, ele sente a necessidade de se purificar para estar diante de Deus. Então a alma voluntariamente ela adere ao purgatório, né? Em consonância, em vontade, de acordo com segundo Deus. As revelações particulares de Maria Sima. Evidentemente que o juízo particular é um juízo que acontece logo após a morte. Temos inclusive vídeo no canal, link na descrição, não deixem de ver. E nesse juízo particular ela adere voluntariamente diante daquilo que é revelado. Jesus, o supremo juiz, revela essa alma toda a vida dela, tudo que ela fez na terra. E diante disso, voluntariamente, de forma clara e nítida, ela percebe que precisa, no caso do purgatório, que precisa ainda de purificação. Exatamente. Nós vamos ter a oportunidade de ver um caso mais para frente, de um homem que pôde ver isso, né? Antes de morrer mesmo, né? E daí ele mudou de vida, mas é mais para frente. E que fique bem claro, né, João? Não existe a possibilidade daquela alma que precisa de purificação, que precisa pular para o céu. Isso não existe o jeitinho brasileiro. Ela voluntariamente já não faria isso, né? Nós estamos falando de uma alma que está na amizade com Deus. Então, uma alma sincera, uma alma que deseja estar com Deus. E não tem como Deus comungar permanentemente com almas enegrecidas, podemos dizer assim, né? Sim, no purgatório não existe mais mentira, né? Outra questão do vídeo. Nossa Senhora tem algum papel nesse estado espiritual do purgatório? Ela tem algum papel para essas almas? Sim, segundo Maria Sima, né, e as almas que ela teve a visão e teve a oportunidade de conversar, relataram a ela exatamente
que elas chamam Maria da Rainha da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, né? Ela tem um título. Exatamente, tem o título de Mãe da Misericórdia, e ela sempre vem em encontro às almas, né, para dar esperança, né, para dar consolo a essas almas, né? Então, Maria é sempre aquela que visita. Ela vai falar também de São Miguel. São Miguel também é aquele que também vai visitar as almas no purgatório, inclusive vai ser ele que vai conduzir as almas para o céu depois, né? Isso foi relatado pelas almas do purgatório nas Maria aparições Cima. que elas fizeram diante de Maria Cima. Falaram isso. E um outro fato muito bacana da gente Os ver, anjos da guarda, por exemplo. São os anjos da guarda, né? Sim. Os anjos da guarda que nos seguem durante toda a nossa vida, desde o nosso nascimento, né? Desde a nossa concepção até a da nossa morte, eles simplesmente não entram de férias, ou eles continuam com a gente, né? Então eles continuam com a gente quando estamos no purgatório, e depois vão continuar com a gente ainda no céu também. Inclusive, né, gente, sobre o papel dos anjos, link na descrição, não deixem de ver. Vai explicar inclusive o papel do anjo guardião. Nossa Senhora, como é que Nossa Senhora faz isso? Ela visita o purgatório, lembrando que o purgatório é um estado espiritual. A gente chama de estado-lugar para a gente entender que existe um lugar espiritual onde essas almas ficam. Mas, em primeiro lugar, é um estado espiritual da alma que está se purificando. Nossa Senhora, como é que ela faz isso? Como é que ela consola? Ela vai até lá, tem alguns dias que ela vai, ela aparece diante da alma, né? A alma não tem corpo. Como é que isso acontece? O que Maria Cima nos diz é que as almas revelam para ela que Nossa Senhora, as visitas, né, são sempre frequentes, né? Mas o dia principal que Nossa Senhora visita o purgatório é nos dias de Todos os Santos, nos dias da Sexta-feira da Paixão, nos dias da Assunção de Nossa Senhora e nos dias da Ascensão de Jesus. Então, durante o ano litúrgico, Nossa Senhora está sempre consolando, né? Até porque ela está na presença de Deus, ela subiu aos céus em corpo e alma, ela está no corpo ressuscitado, então ela não está limitada ao tempo e ao espaço. Nossa Senhora consola essas almas e intercede pela libertação dessas almas. Sim. E nesses dias que você está dizendo, nesses dias específicos do ano litúrgico, são os dias em que isso acontece a libertação dessas almas, provavelmente durante as missas. Exatamente. E principalmente esses são os dias que podemos colocar assim, que são os dias mais importantes e que teriam mais poder para retirar as almas do purgatório. Vai ser a Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira da Paixão. Que não é realizada a missa, mas liturgicamente se atualiza o momento em que Jesus está dando a vida por todos nós, os pecadores, inclusive pelas almas do purgatório. Sim, exatamente, né? O dia de Todos os Santos, o dia da Assunção e da Assunção de Maria e da Ascensão de Cristo aos céus, e o dia do Natal. São os dias em que isso mais acontece, porque toda a Santa Missa liberta. Santa Missa, em todos os dias. É porque se oferece o próprio Jesus na cruz pelos pecados, inclusive pela purificação das almas do purgatório. Interessante, João, que nós temos aqui um vídeo no canal, vou deixar o link na descrição, sobre uma colombiana que também teve visões místicas, inclusive ela foi estigmatizada, e nessas visões místicas ela contemplou durante a Santa Missa, dentre vários pontos interessantes, a libertação de almas do purgatório no momento da realização da Santa Missa, num momento específico. Sim, é bacana porque isso cruza diretamente com uma das visões que também Maria Cima teve, e ela vai falar exatamente sobre o purgatório, a questão estado, lugar, porque essas almas, elas estavam, nesse momento em que essa colombiana teve essa visão, elas estavam na missa. Então eles estavam num lugar físico, né, num lugar geográfico. Até na Santa Missa, quando o padre vai realizar por todos aqueles que circundam o altar, na oração eucarística. Na oração eucarística. Por quê? Porque essas almas, elas estão exatamente nesse lugar, mas no caso da visão da colombiana, cruza diretamente com isso. Então Maria Cima vai estar falando exatamente nesse contexto. Elas são almas, mas no momento da missa estão ali e é atualizado o sacrifício de Jesus no Calvário, e esse sacrifício as liberta, as purifica.
E Maria Sima também falando sobre a Santa Missa, né? O que ela vai falar, né? Que o importante, quando nós oferecemos uma missa para uma alma do purgatório... Em reparação, né? Pela purificação. Né? Pela purificação, é muito importante. Eu não posso simplesmente... vai ter o seu efeito, mas o efeito diminuído, mas o efeito potencial dele vai acontecer exatamente quando? Quando eu tenho um parente, uma pessoa que eu quero pedir para celebrar uma missa na intenção dela, e eu participo dessa missa. E eu acredito que essa missa tem o potencial para fazer... E outra coisa também importantíssima, não é simplesmente mandar rezar a missa, né? Exatamente. Tem que estar lá, tem esse que valor participar. Dessa missa vai ter para essa pessoa também o valor que ela dedicava para a Santa Missa. Né? Repete esse... Interessante, repete. Então são duas coisas. A questão da Santa Missa, ela vai ter duas ocasiões que a gente deve separar. Em primeiro lugar, em potencial de libertação, né, de purificação para a alma. Levando em consideração a alma. Essa missa, ela vai ter tanto poder de libertação quanto de sufrágio, de reparação para essa alma, tanto quanto essa alma dava de importância enquanto vida, enquanto ela vivia na Terra, a alma vai ter essa proporção para a alma do purgatório, para a alma que está no purgatório, precisa se libertar. A missa vai ser tão válida quanto o valor que ela dava. E o segundo aspecto é a pessoa que está na Terra e intercede pela alma e pede que tal missa seja realizada em nome dela. Ela tem que participar, né? Participa da Santa Missa. Tem que ter fidelidade, piedade na hora da realização da missa. Ela tem que estar celebrando. Penúltima questão do vídeo. Qual é a tendência de pecados, de tipos de pecados que levam as almas mais para o purgatório? Por acaso as almas purgantes revelaram isso para Maria Sima? Revelaram sim, Marcos. E Maria Sima, ela vai falar de uma forma bastante categórica, né? Eita! Eu faço até questão de ler para vocês o que a Maria Sima vai falar, para que a gente também possa fazer uma reflexão na nossa vida, né? Muito importante, para que a gente tenha uma orientação na nossa espiritualidade, né? Então Maria Sima vai falar exatamente assim, ó. São os pecados contra a caridade, contra o amor ao próximo, a dureza de coração, a hostilidade, a calúnia. Sim, todas essas coisas. Porém, a maledicência e a calúnia são as mais graves, que necessitam de uma longa purificação. Inclusive, ela diz que nesses dois últimos casos, maledicência e calúnia, o tempo do purgatório, né, que a gente conta, é um tempo espiritual que a gente conta em evos, né, eviternidade, é longo. É um período, é um caminho, é um tempo mais longo. Um tempo espiritual de purificação mais longo. Inclusive, sobre o tempo espiritual, também vejam os nossos vídeos sobre purgatório, links na descrição. Ela vai falar também, Marcos, uma coisa bastante interessante, quando ela é uma vez perguntada sobre as almas dos suicidas, né? E ela é perguntada se as almas dos suicidas estão no purgatório, né? E ela diz que ela já teve visita de alma dos suicidas, né? Ela já teve esse conhecimento. Conforme como é que cabe a culpa, né? E ela vai falar exatamente que os mais culpados, para a gente ver como o pecado da maledicência e da calúnia é algo tão grave, né? Que as almas que estão no purgatório, que cometeram suicídio, muitas das vezes são vítimas da calúnia e da maledicência. E que essas almas, elas têm menos culpa da sua própria morte do que aquelas que praticaram esses pecados que causaram esse possível ato de suicídio. Por isso um ditado que eu acho fundamental, né? Se você não tem nada de bom para dizer de alguém, então não diga nada. Não diga. Última questão do vídeo. É verdade, João, pelas revelações particulares de Maria Sima, das almas do purgatório a Maria Sima, que o rancor pode nos levar ao mais profundo purgatório? Exatamente. Até porque nós fizemos até um vídeo há pouco tempo falando sobre o perdão, né? Isso. E que a gente falava assim que nós somos nascidos do amor e renascidos do perdão. Por isso a grande necessidade de nós podermos dar o perdão, né? Quanto é necessário, porque assim, na própria oração do Pai Nosso, nós perdoai-nos dos nossos pecados, assim como nós perdoamos, né? Para quem nos tem ofendido. Para quem nos tem ofendido. Então, Maria Sima vai dar um testemunho muito bonito aqui, falando exatamente para que a gente possa se atentar. Se o primeiro ponto desse vídeo vai falar para vocês sobre os pecados da maledicência e da calúnia, né? Que esse possa falar também de um outro fator tão importante na nossa vida, que é a falta de perdão.
outro aspecto importante para a nossa espiritualidade católica, para a nossa espiritualidade cristã. Existe, portanto, um testemunho que fala sobre isso, testemunho de uma alma do purgatório, sobre essa questão do rancor e do profundo purgatório. Porque assim como existem graus do estado do inferno, graus de felicidade no céu, também existem graus no purgatório, né? De Sim, purificação. existem níveis também do purgatório. Inclusive, também isso está nos links nos vídeos da descrição. Então vamos lá. O que essa alma falou? Vamos lá ao testemunho, né? Então Maria nos revelou um testemunho que nos faz refletir. É a história de uma pessoa que ela conhecia muito bem. Esta pessoa morreu. Era uma mulher que se encontrava no purgatório mais terrível, com sofrimentos verdadeiramente terríveis. E quando esta veio a Maria acima, Maria lhe perguntou o porquê, e esta alma lhe disse: foi porque eu tive uma amizade, sim, uma amiga, com a qual tinha uma inimizade muito grande. E esta inimizade foi causada por ela mesma, e ela conservou esse rancor por anos e anos. E quando sua amiga vinha pedir para fazer as pazes com ela, reconciliar-se, todas as vezes ela negou. E quando caiu gravemente doente, continuou com o coração fechado, negando a reconciliar-se com sua amiga. E no leito da morte, aquela sua amiga veio suplicar-lhe para fazer as pazes, mas também sobre o leito da morte ela havia negado. E eis o motivo porque agora se encontrava no purgatório extremamente doloroso, e por isso veio pedir ajuda a Maria acima. Este testemunho é muito significativo sobre a gravidade de guardar rancor. Devemos guardar as palavras, não criticar, não dizer palavras malévolas que podem verdadeiramente matar, ao contrário de uma palavra boa que pode curar. Vejam a gravidade de se guardar rancor. A alma, né, a pessoa, ficou doente, ficou gravemente doente. Houve uma oportunidade dela perdoar, porque a outra pessoa veio lhe pedir perdão e ela mesmo gravemente doente. Ela com certeza passou pela cabeça dela que ela poderia partir. Sim. Mesmo assim, ela guardou o rancor e não perdoou a próxima. Interessante o quanto isso foi destrutivo para ela, porque ela foi salva por Jesus Cristo, mas precisou de um purgatório muito mais profundo, de uma purificação muito mais longa. Então que a gente possa levar para casa, né, depois que a gente desligar o vídeo, não sei onde você está, que a gente possa levar para o nosso coração todas essas instruções que estão completamente de acordo com os evangelhos. Praticar caridade, não guardar rancor, perdoar o irmão. A pergunta é, quem sabe ela não ficou doente até pela própria falta de perdão, né? No nosso outro vídeo lá que a gente fala que o perdão pode curar. Vou deixar o link na descrição. Quem sabe, né, que foi a falta de perdão que a fez adoecer e a levou até a morte, né? E mesmo adoecendo, ela não percebeu isso e continuou. E graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, inclusive uma observação, Mãe da Misericórdia, esse título de Maria também é muito usado no Diário de Santa Faustina. Sim. Interessante. E no caso aqui, graças à misericórdia de Jesus Cristo, esse rancor não a precipitou para o inferno. Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Amém? Amém. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o seu like, porque somente assim a programação do YouTube vai entender que esse vídeo merece ser transmitido para outros de nossos irmãos. Não deixem de compartilhar. Muito obrigado, desculpem qualquer coisa, fique com Deus e até o próximo vídeo. Paz e bem, até a próxima.